A história que eu vou contar hoje é uma história de autoajuda, uma ajuda que vem do alto. Oi pessoal, graça e paz. Vamos continuar o ensino, a palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. No capítulo anterior a gente viu que Abraão omitiu, né? Que Sara era sua esposa, né? Ela era realmente irmã, meia-irmã, mas enfim, vamos agora partir para o outro capítulo e vamos orar. Pai, graças nós te damos por mais um dia, por mais um capítulo, por mais uma palavra que o Senhor deixou para que nós aprendêssemos. E a tua palavra é faca, é espada de dois gumes, Senhor, que divide corpo, alma, juntas e medula. Fala conosco como o Senhor precisa. Liberta o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo em outro lugar, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens e terras que não podiam sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os ferezeus, habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e entre você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, nós somos irmãos. Aí está a terra toda aí diante de você. Vamos nos separar? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo aquele vale, o Vale do Jordão. Todo ele era bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló então escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão então ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se possível for contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Sempre ele construía um altar dedicado ao Senhor. Então, que a gente confie no Senhor, adore ao Senhor, construa altares para o Senhor, glorifique o Senhor na nossa vida. Amém? Porque Ele está no meio de nós e Ele quer nos abençoar. Curta essa palavra, compartilhe essa palavra. Eu não sei em que momento, às vezes você não pode ler, eu não sei em que momento que vai chegar essas palavras que eu tenho gravado, que eu tenho colocado diante de vocês, a leitura da Bíblia, porque é de extrema importância. Às vezes você não tem acesso à palavra, você não consegue, ou você não tem como ler, então ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Fique na paz, o Senhor te ama.